Seja fiel a Deus, independentemente das circunstâncias, querido. Em Daniel, capítulo 3, versículos 17 e 18, olha só o que Sadraque, Mesaque e Abdinego irão dizer ao rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei Nabucodonosor. Se não, se ele não quiser nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha só, queridos. Em Daniel capítulo 3, o rei Nabucodonosor havia mandado fazer ali uma imagem de ouro, enorme, 60 côvados, equivalente a mais ou menos 30 metros de altura, para que todos ali se prostrassem diante dela e a adorassem. E todos foram convocados para isso. E quando foi dada ali a ordem para ajoelharem e adorarem aquela imagem de ouro que ele havia levantado, todos realmente se curvaram, se encurvaram diante daquela imagem que Nabucodonosor havia levantado. Só não 3 jovens que vieram da terra de Judá, de Jerusalém. Esses 3 jovens permaneceram em pé, não se curvaram diante daquela imagem. E aí eles foram denunciados e levados até a presença ali do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor ficou irado, meu irmão, e ficou muito furioso. E olha o que o rei Nabucodonosor vai dizer para eles, em Daniel 3, versículo 14. É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vós não servis a meus deuses e nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estais dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha só o que o rei Nabucodonosor diz para aqueles 3 jovens, querido. Mais impressionante que, apesar do rei Nabucodonosor colocar esta pressão e derramar a sua ira, a sua fúria ali em cima daqueles 3 jovens, estas palavras não amedrontaram aqueles 3 jovens, nem a Sadraque, nem a Mesaque, nem a Abdinego. E você vai ver que eles permaneceram fiéis a Deus, mesmo diante daquela situação, mesmo diante daquelas circunstâncias. Então, permaneça sempre, meu irmão, fiel a Deus. Seja sempre fiel a Deus, independentemente das circunstâncias. Não seja fiel a Deus somente quando a coisa está boa, quando está tudo indo bem, quando a coisa está na bonança, né? Aí é fácil ser fiel a Deus. Mas quando Deus permite, e às vezes passamos por situações difíceis por permissão de Deus, às vezes Deus até promove certas situações que é para provar a nossa fé. E às vezes somos tão fiéis a Deus quando tudo está indo bem, mas negamos a Deus nas adversidades, quando a coisa está indo mal. Porque talvez tenha sido pregado para você que Deus é um Deus que nunca vai deixar você sofrer, que Deus não é o Deus do sofrimento, que Deus é o Deus da bonança, que você sempre vai viver bem. E não é por aí. Nós sabemos que não é por aí. A própria palavra de Deus nos diz, em vários lugares, sobre a provação, sobre sermos provados. Tiago 1, versículo 2, chega a dizer que devemos ter por motivo de toda alegria ao passarmos por várias provações. Então você vai ver em vários lugares da Bíblia afirmando que o crente ele passa por provação. Todo cristão vai passar por provações enquanto vida tiver, meu irmão. Mas vamos aqui ao exemplo desses 3 jovens que não se amedrontaram ali com estas palavras, né? Essas palavras do rei Nabucodonosor. Deus estava, talvez ali até colocando à prova aqueles 3 jovens, né? A fé que eles tinham realmente. Vamos ver se realmente essa fé que eles dizem ter, se elas se concretizarão na prática. E Deus promove, como eu disse, provações em nossas vidas. Eles permaneceram fiéis a Deus, meu irmão.
mesmo diante daquela circunstância. Circunstância difícil. Era a vida deles que estavam ali em jogo. Eles iriam ser mortos queimados, meu irmão. Não é uma morte instantânea. Não é uma morte assim tão rápida, né? Eu sei que não existe morte boa. Não vou dizer que existem mortes que são boas. Não, não existe nenhuma morte boa. Todos nós sofremos para morrer. Não existe morte que não promova dor, sofrimento. Né? Se tivesse uma forma de morrer sem sentir dor, tivesse um botãozinho assim, ó, que Deus tivesse colocado em nosso corpo, ó, quando vocês não quiserem mais viver, é só apertar esse botãozinho e acabou. Eu acho que mais da metade da população já tinha se autodizimado, já tinha se suicidado. Mesmo assim, tem muitos que, infelizmente, com muita tristeza, dão cabo de suas vidas, mesmo sofrendo tanto, né? Mas, como eu te disse, eles iriam ser queimados. Não é uma morte tão rápida, não é uma morte instantânea. Sabemos que não tem morte boa, mas todos nós sofremos para morrer. Agora, existem mortes que são mais rápidas, né? Existem mortes mais rápidas. Existem outras que demoram mais para você morrer. E com certeza ser queimado vivo deve ser muito angustiante. Ser queimado vivo deve ser de uma angústia tremenda. Mas ainda assim, meu querido, aqueles 3 jovens ali permaneceram fiéis a Deus, mesmo diante daquela situação. Estavam ali prestes a serem jogados na fornalha de fogo ardente. Mas eles não recuaram. E Deus, meu irmão, Deus sempre honrará e recompensará a todos aqueles que não recuarem. Deus sempre irá honrar, Deus sempre vai recompensar aqueles que permanecerem fiéis a Ele. Talvez essa honra e essa recompensa pode até não acontecer aqui ainda neste plano, nesta vida. Mas você pode ter certeza que você será honrado e recompensado pela sua fidelidade diante de Deus na vida vindoura, na vida eterna. Você não vai ficar sem honra e sem recompensa, meu irmão. Mesmo que essa honra e essa recompensa não aconteça aqui. Mesmo que aqui seja preciso até você morrer em nome de Jesus, em nome de Deus. Nem que aqui você precise sofrer, né, ser martirizado. Mas você vai ser honrado, você vai ser recompensado por Deus com a vida eterna. Você vai viver na presença dele, desfrutando tudo do bom, tudo de bom e tudo de melhor. Então vale a pena, meu irmão, vale a pena. Por isso permaneça sempre fiel. Nós sabemos que, infelizmente, muitos deixam de permanecer fiéis a Deus por qualquer motivo, por qualquer coisa. O que não foi o caso ali de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Muitos deixam de ser fiéis a Deus por coisas banais. Já começam a sofrer as suas consequências aqui ainda nessa terra. Vivem uma vida muitas vezes sem paz, sem alegria. E não serão honrados também, e nem serão recompensados na vida eterna com Cristo. Já começam a sofrer aqui as consequências de uma vida infiel com Deus, não tendo paz e nem alegria no coração. E assim deixam de receber as bênçãos de Deus já aqui, e deixarão de ser honrados também lá na vida vindoura. Você quer ter paz? Você quer ter alegria, a alegria verdadeira mesmo em seu coração? Você quer ser honrado e recompensado por Deus na vida eterna com Cristo? Então permaneça sempre firme, constante e sempre fiel a Deus, em qualquer que seja a situação, em qualquer que seja a circunstância. 1 Coríntios 15, versículo 58 diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O vosso trabalho não é vão no Senhor. Aqueles 3 jovens ali, queridos, permaneceram firmes, permaneceram constantes e sempre abundantes, fazendo a obra do Senhor ali naquele lugar, no grande império babilônico. Eles permaneceram firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Eles ali estavam exercendo cargos importantes no reino do rei Nabucodonosor.
No capítulo 2, um capítulo antes do que estamos meditando, o rei Nabucodonosor havia sonhado, tido um sonho, e ficou muito angustiado com aquele sonho, ficou amedrontado. E ele convocou todos os sábios, todos os magos, todos os videntes do seu reino, e nenhum soube. Ele queria que, além de interpretá-lo, ele queria que os magos dissessem o que foi que ele sonhou. Aí os magos deram para trás, né? Não tem como, rei. E aí só um Deus para dizer o que o rei sonhou e depois dar a sua interpretação. Se o rei nos contar, nos conte qual foi o sonho e certamente lhe daremos a interpretação correta do sonho. Mas o rei não confiou, porque cada um poderia dizer o que quisesse, né? O rei falou, não, vocês vão ter que me dizer o que eu sonhei e depois ainda vai ter que me dar a interpretação desse sonho. Aí nenhum conseguiu. E ele ficou tão irado e furioso que ele decretou a morte de todos os magos, todos os sábios, todos os videntes do seu reino. Eram muitos. Todos iam morrer. Ele decretou o dia para que todos fossem executados. Aproximando o dia, Daniel soube disto, né? Então Daniel manda um recado ao rei, através do oficial, dizendo ao rei que lhe desse ali uns dias, né? E que ele iria interpretar, dizer qual foi o sonho, interpretar o sonho. O Deus que ele servia iria fazer isso. Que ele não executasse, não matasse todos os magos, videntes e sábios da grande Babilônia. E o rei Nabucodonosor então deu esse prazo a Daniel, e no dia marcado Daniel foi lá e falou com ele, olha, eu não tenho capacidade, mas o Deus que eu sirvo, ele revelou qual é o seu sonho e a interpretação dele. E aí Daniel disse para o rei Nabucodonosor qual foi o sonho que ele havia sonhado e ainda deu a interpretação do sonho. E o rei Nabucodonosor ficou impressionadíssimo, né, como ele sabia o que ele havia sonhado. E exaltou o Deus de Daniel e engrandeceu a Daniel no seu reino, deu muitos presentes. Daniel ficou rico, digamos assim, né? Com muitos presentes que o rei Nabucodonosor deu, e colocou Daniel como governador da província da Babilônia. E a pedido de Daniel, ele colocou também Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre todos os negócios da província da Babilônia. Onde é que eu quero chegar aqui? Que Sadraque, Mesaque e Abidnego, queridos, exerciam ali cargos importantes no reinado do rei Nabucodonosor. Eles poderiam amar ali o seu status, a vida boa que eles tinham, vida de rico mesmo, de mordomia, muita mordomia. Eles estavam sobre todos os negócios da província da Babilônia, mas ainda assim eles não se intimidaram diante do rei. Eles não amaram mais as coisas desse mundo do que as coisas de Deus. A proposta ali era de continuar levando uma vida boa, mas eles não queriam isso. Eles queriam obedecer a Deus. Eles eram comprometidos com o Senhor. E assim eles não se intimidaram diante não só da proposta, como das ameaças do rei. Eles eram constantes, querido. Eles eram firmes na presença de Deus. Então você não seja uma pessoa inconstante. Não seja inconstante na presença de Deus e nem na obra dele, meu irmão. Deus quer homens e mulheres firmes e constantes na sua presença, firmes e constantes na realização do seu serviço, firmes e constantes na realização da sua obra. Não seja inconstante na presença de Deus. Seja como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Muitos estão andando na presença de Deus em alguns momentos e em outros não. Um momento está na presença de Deus e em outros momentos não estão na presença de Deus. Muitos também estão fazendo a obra de Deus em alguns momentos, mas em outros também não. E o nosso Deus, ele requer constância. Aqueles 3 jovens, eles tinham firmeza e constância na presença de Deus.
Eles não estavam ali como muitos hoje, né? E até naqueles dias também. Alguns momentos na presença de Deus, em outros momentos fora da presença. Em alguns momentos na obra do Senhor, em outros momentos os braços cruzados. Não. Eles eram constantes, firmes na presença do Senhor. E nós servimos a um Deus que Ele requer constância. Servimos a um Deus firme, um Deus constante e de uma graça sempre abundante sobre as nossas vidas. Por isso Ele requer de nós firmeza e constância, querido. Ele requer de nós firmeza e constância na sua presença, na sua obra. Jeremias 48:10 diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E deixa eu te dizer uma coisa. Aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles não estavam ali na Babilônia brincando de ser crente. Eles não estavam ali no oba-oba, como é bom servir a Deus. Fomos colocados aqui nos cargos mais importantes, um dos cargos mais importantes aqui na Babilônia. Que maravilha, como é prazeroso estar servindo a Deus. Não, eles não estavam ali fazendo a obra de qualquer jeito. Eles não estavam ali fazendo a obra de forma relaxada. Eles não queriam ser malditos, eles queriam ser benditos na presença do Senhor. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. De que maneira você tem feito a obra do Senhor? A obra do Senhor não é feita só lá nas 4 paredes dentro da igreja, não. A obra do Senhor, principalmente, ela é feita no nosso dia a dia, no contato de um para com os outros. Na presença de Deus, sendo íntegro, sendo reto, sendo sempre honesto, verdadeiro, sincero, não mentindo. Isso você está fazendo a obra do Senhor. E ajudando o próximo em tudo aquilo que você pode ajudar. Não fique só orando, não, que Tiago vai condenar somente orar, se você pode fazer alguma coisa. Tiago, lá no capítulo 2, versículo 14 em diante, vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. E qual é a fé que é sem obras? É aquela que você só ora, mas você pode ir lá, estender a mão e ajudar aquele irmão, e não faz isso. Você fica só de cá orando. O irmão às vezes está até com um exame para fazer, está mal de saúde, não tem condições de pagar, e você poderia juntar com mais 2 ou 3 e pagar aquele exame para o irmão. Por que você não vai e faz isso? Fica de cá só orando. Tiago vai dizer, olha, se você só ora, desejando o bem para aquela pessoa, que proveito há nisto? Ele diz com essas palavras mesmo, leia lá, Tiago 2, versículo 14 e 15 em diante. Se um irmão está carecido de alimento e também de roupas, e você só ora desejando o bem para ele, e não faz nada para que o socorra em suas necessidades, que proveito que há nisto? A fé sem obras, ela é uma fé morta. Aqueles 3 jovens não estavam ali vivendo uma fé morta. A fé deles tinha obras. A fé deles tinha obras, meu irmão. Eles não estavam ali na Babilônia brincando de ser crente, não, como muitos hoje brincam de ser crente, né? Se divertem. Uma coisa é você levar a palavra de Deus a sério, e outra coisa é você desprezar a palavra de Deus e só dar atenção para ela quando você precisa. Tem gente vivendo assim, desprezando a palavra de Deus, mas na hora que precisa, vamos à palavra de Deus, vamos dar atenção para Deus, e aí vamos pedir socorro a Deus, vamos clamar a Deus. Mas passou aquela necessidade, Deus abençoou, está tudo bem, tudo bom, agora vamos desprezar a palavra de Deus, né? Uma coisa é você levar a sério a palavra, meu irmão, e outra coisa é você desprezá-la e só vai dar atenção a ela quando você estiver precisando. É como se as pessoas escarnecessem de Deus quando agem assim, estivessem escarnecendo de Deus. Olha, nós só precisamos de Ti na hora que nós só queremos a Ti na hora que nós estamos precisando. Você já viu alguém se comportar dessa forma com relação a você até outras pessoas? Tem pessoas que quando liga para você ou quando se aproxima de você, você já sabe o que é. É para pedir alguma coisa. Nunca chegou para você, nunca se aproximou de você, nunca mandou uma mensagem no Zap, nunca ligou para perguntar se você estava bem, como é que você vai,
que gosta muito de você, está orando pela sua vida, pedindo a Deus por você. Nunca. Quando você vê aquela pessoa passar uma mensagem, ou então ligar para você, ou lhe procurar pessoalmente, você já sabe que é alguma coisa. Muitos agem assim com Deus. Não oram a Deus agradecendo, exaltando, adorando, louvando, dando glória a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz em suas vidas. Só lembram de Deus para pedir alguma coisa. Só lembram de Deus para pedir socorro. Desprezam praticamente o tempo todo viver a palavra. Mas na hora que precisa, vamos recorrer a Deus. Meu irmão, faça isso não. É como se você estivesse escarnecendo de Deus. E lá em Gálatas 6, versículo 7, diz que Deus não se deixa escarnecer, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Cuidado. Deus, ele não se permite ser escarnecido. Em outra versão diz, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. E há pessoas que agem assim, como se estivessem agindo assim, zombando, né? Desprezando a palavra. Estou nem aí para a palavra de Deus. Mas quando nós precisamos, a quem é que nós recorremos? Nós recorremos ao próprio Deus. Então faça como aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não estavam ali na Babilônia para brincarem de ser crentes, mas estavam ali para levar a palavra de Deus a sério, para levar os propósitos de Deus a sério. Eram jovens já comprometidíssimos com o Senhor, comprometidíssimos com a palavra de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, o mundo é a nossa Babilônia, meu irmão. O mundo é a Babilônia dos dias atuais, te convidando para você virar as costas para Deus. Eles receberam esse convite lá na Babilônia dos dias dele. Eles viviam na Babilônia e eles foram convidados e até mesmo constrangidos, né? Forçados a virarem as costas para o seu Deus. Mas eles não se intimidaram e nem se dobraram. O mundo é a nossa Babilônia, que também está aí, nos constrangendo, nos tentando e muitas vezes até nos forçando. Ou você faz isso ou você perde o emprego. Ou você faz isso ou você perde esta grande oportunidade de se dar bem na vida. Ou você recebe essa propina, ou você mente, ou você é desonesto, ou você faz aquilo, ou você passa a perna naquele outro lá, ou você não vai se dar bem. Essas são as propostas que muitos recebem na Babilônia atual que nós vivemos. Existem muitos Nabucodonosores na Babilônia atual tentando nos tirar da presença de Deus. Esteja com os olhos bem abertos, queridos. Muitos Nabucodonosores já surgiram e irão surgir mais ainda na sua vida tentando te tirar da presença de Deus. Você que está, por exemplo, na faculdade, cuidado. Cuidado. É um lugar bom que você vai aprender, vai se tornar um profissional, vai crescer em conhecimento? É. Mas tenha cuidado, porque ali é a sua Babilônia. Cuidado com esta Babilônia, meu irmão. Muitos irão ali tentar tirar você da presença de Deus. Então tenha muito cuidado. Muito cuidado com os Nabucodonosores que estarão ali de prontidão para desfazer do teu Deus, para te tirar da presença do Senhor, para zombar de uma vida de santidade que você está levando ali naquele lugar. Aonde você estiver, não é só lá na faculdade não, seja lá no seu trabalho, seja no seu lazer, onde você estiver no seu lazer, ou em qualquer outro lugar, vai ter sempre aqueles que se alegrarão com a sua presença e com a sua firmeza em Deus, mas também haverão aqueles que não estarão satisfeitos com a sua fidelidade ao Senhor, com a sua firmeza em Deus, com a sua vida de santidade diante da presença de Deus. E eles irão tentar a todo custo de desviar dos caminhos do Senhor. São os verdadeiros Nabucodonosores da Babilônia atual. Cuidado. Nabucodonosor, ele até tentou, mas se frustrou, meu querido. Ele tentou, mas se frustrou diante daqueles 3 jovens
firmes na rocha, que sabiam o que queriam para suas vidas. Se frustrou com 3 jovens comprometidos com Deus e com a obra do Senhor na sua vida. Ele se frustrou. E eu espero que os Nabucodonosores que surgirem na Babilônia atual, na sua vida, na minha vida, possam ser frustrados também, ao se depararem com um servo e uma serva do Senhor comprometidos com a palavra de Deus. Amém? Vou trazer uma outra segunda lição aqui para nós estarmos encerrando. Na hora da dor, veja bem, na hora da dor, da angústia e da provação, só permanece de pé aquele que é comprometido com Deus. Só fica de pé, meu irmão, aquele que está na rocha. Se você não estiver firme no Senhor, na hora da dor, da angústia e na hora da provação, você vai cair. Você vai se encurvar, você vai se dobrar à situação. Você vai se sucumbir às propostas malignas que vão surgir na sua vida. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam firmes na rocha. Em Daniel capítulo 3 ali, quando Nabucodonosor ali levanta a imagem para ser adorada, eles não se curvaram. Quando o rei Nabucodonosor deu a ordem para que todos ali se prostrassem e adorassem a imagem de ouro que ele havia ali naqueles dias levantado, em Daniel capítulo 3, não tinha somente Sadraque, Mesaque e Abednego ali. É isso que eu quero chamar a sua atenção aqui. Da terra de Judá não foi levado somente Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ali estava praticamente todos ou quase todos de Judá foram levados cativos para a Babilônia. Mas imagine você, quando o rei Nabucodonosor levanta essa imagem de ouro, para que todos ali se prostrassem e adorassem aquela imagem. Ali tinha muita gente de Judá, meu irmão. Todos, imagine assim, tem uma visão assim de um mar de gente. Gente que você perde até de vista diante de uma imagem enorme, para que quando fosse dado o toque dos instrumentos, todos se encurvassem, se prostrassem, se ajoelhassem diante daquela imagem e adorassem. E quando isso acontece, alguns oficiais do rei, ajoelhados também, eles levantam as suas vistas e eles veem longe 3 homens em pé. Eram esses 3 jovens, querido, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles ficam sem entender que naquele mar de gente que perdia-se até de vista, como aqueles 3 homens ficaram de pé? Que afronta é essa que estão fazendo ao nosso rei? E são levados, né? São levados diante da presença do rei Nabucodonosor. O que eu quero te chamar a atenção aqui é que não tinha só Sadraque, Mesaque e Abednego da terra de Judá, ali na Babilônia. Todos ou quase todos de Judá foram levados, mas todos se encurvaram, todos se dobraram. A nação de Judá, o reino de Judá foi levado para a Babilônia. Se só esses 3 ficaram em pé, isso significa, vamos chegar a essa conclusão, chegue a essa conclusão comigo. Isso significa que todos os outros também se prostraram. Todos que eram de Judá, que serviam ao Deus de Israel, se prostraram. Mas teve 3 que não. Sadraque, Mesaque e Abednego. Não vamos entrar aqui na questão de Daniel, é assunto para um outro momento. Mas esses 3 não se dobraram, querido. Somente esses 3 permaneceram de pé e não se encurvaram ali, nem para o rei Nabucodonosor e nem para a sua imagem. Os outros que vieram de Judá, infelizmente, todos se encurvaram. Então seja como Sadraque, Mesaque e Abednego. Ainda que todos neguem a Deus, permaneça firme e fiel. Ainda que todos se encurvem e se prostre diante do inimigo, permaneça firme, meu irmão. Permaneça constante na presença do Senhor. Ainda que você esteja na igreja vendo pessoas se dobrando aos prazeres do mundo, se dobrando às concupiscências dessa vida que desagradam a Deus, mesmo na igreja você vai ver muita coisa.
Permaneça firme, querido. Aqueles 3 jovens, de todos que vieram de Judá, eles permaneceram firmes. Os outros todos se encurvaram, se prostraram, mas eles não. Não se prostre, porque você não se prostre diante do inimigo, porque você está vendo pessoas na igreja se prostrando, fazendo o que não agrada a Deus, escandalizando o evangelho de Jesus. Não se prostre. Permaneça firme. Jesus disse: é inevitável que venham os escândalos, mas ai daqueles pelo qual eles vêm. Não seja um ai daqueles, mas que você seja um Sadraque, um Mesaque e um Abednego. Esteja firme na rocha que é Jesus. Construa a sua vida, a sua casa na rocha, porque aquele que está construindo na areia vai se sucumbir aos desejos desse mundo, que são contrários à vontade de Deus. Então, ainda que todos neguem a Deus e se encurvem diante das propostas de Satanás, diante das propostas do inimigo, você permaneça firme, permaneça sempre abundante e constante. Tem que ter constância, querido. Não é uma hora tá, outra não tá na presença. Seja sempre constante na presença do Senhor. Porque na hora da dor, da angústia e da provação, só permanece de pé aquele que tem firmeza, constância e é comprometido com a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, Senhor nosso, te agradecemos por mais esse dia, por essa semana, por estarmos aqui vivos na tua presença, fazendo a tua obra. Que o Senhor nos ajude a cada dia, a cada filho teu, a andar de forma reta e íntegra na tua presença, Senhor. Perdoa as nossas falhas, nossas ofensas, nos corrige em tudo aquilo que for necessário sermos corrigidos e que nós possamos ter a sensibilidade para ouvir a voz do teu Espírito Santo. Nos dê mais um dia, uma semana debaixo da tua graça e da tua proteção. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus.